Como fazer amigos, influenciar pessoas e a sua relação com o Pilates. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse livro e qual a relação que ele tem com o Pilates. O que a gente pode tirar de proveito de tudo que ele fala aqui nessas 300 páginas para aproveitar no nosso dia a dia no Pilates. Pessoal, então aqui, esse livro ele é um livro sobre relações humanas e nós trabalhamos com pessoas todos os dias. Por isso que esse livro é importante para a gente. Ele é um livro que eu indico para todos que puderem, mas em especial para quem trabalha no Pilates, porque trabalha com pessoas, porque ele vai ajudar a gente a entender melhor o nosso cliente e com isso aumentar a nossa receita, porque quando você entende bem o cliente, você aumenta a tua receita, teu faturamento. Eu poderia falar por horas a respeito desse livro, porque ele tem muitos ensinamentos e vários pequenos ensinamentos, mas eu preferi separar 4 lições para fixar para a gente. 4 lições que a gente pode aplicar dentro do Pilates. Na verdade, daria para aplicar em qualquer coisa, mas eu vou fazer um paralelo específico com o Pilates. Bom, primeiro ele conta a história do peixe e do morango. Como que é essa história? A história do peixe e do morango é o seguinte. O Dale Carnegie conta, que foi pescar e ele gosta muito de morango. Então, ele pensou o seguinte, bom, eu vou pegar então o morango, vou colocar ele no anzol, que vai servir de isca para pegar o peixe. E aí ele pegou e jogou e não pegou nenhum peixe. Aí, pô, como é possível? O morango é tão delicioso, todas as crianças gostam, todo mundo gosta. E aí ele ficou pensando, poxa, eu amo morango. E aí gerou uma reflexão do seguinte para ele. Tá, eu gosto de morango, mas e o peixe? Será que ele gosta de morango? Então ele resolveu substituir o morango por uma minhoca. E aí nisso ele conseguiu pegar o peixe. E o que a gente aprende com isso, sobre essa história? É sobre como conquistar o cliente, é sobre a forma como a gente está vendendo o nosso Pilates. Porque veja bem, às vezes a gente quer ter a atenção da pessoa, a gente quer vender o nosso serviço de Pilates, por exemplo, mas a gente está preocupado, mesmo que sem querer, com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente acha bom e não necessariamente com aquilo que o cliente gosta e com aquilo que ele quer. Às vezes a gente usa palavras até mesmo difíceis e fala sobre coisas do nosso serviço, o nosso estúdio aqui é grande, mas às vezes para o cliente não importa o estúdio ser grande, às vezes o que ele quer é outra coisa. Então a reflexão que fica para a gente dessa primeira história do peixe e do morango é que às vezes a gente quer atrair o cliente entregando o morango, sendo que na verdade a gente precisa entregar, fazendo paralelo, a minhoca, que é aquilo que atrai mais. Então você precisa estudar mais o seu cliente, aquilo que ele gosta, aquilo que ele espera, aquilo que ele quer ouvir, aquilo que para ele é importante, entendeu? E não aquilo que é sobre você. Tem que ser mais sobre o outro, sobre o cliente e menos sobre a gente. Primeira lição, vamos para a segunda. Lição número 2 para a gente. As pessoas elas estão intrinsecamente decididas a pensarem em si mesmas o tempo todo, de acordo com o Dale Carnegie. Por isso, a única forma de despertar interesse em alguém é abordando algo que ela quer ou que ela deseja. E o que isso significa na prática para a gente? Por exemplo, quando você estiver falando com um potencial cliente, você tem que falar sobre aquilo que ele se interessa. Você vai ter que falar sobre aquilo que ele deseja. Por exemplo, ele quer melhora da dor nas costas. Então, quando o cliente estiver com você, você tem que mostrar interesse pelas coisas dele. E assim você vai reter a atenção. Então ele fala, por exemplo, que o mundo está cheio de pessoas focadas em si mesmas. E aqueles que estão dispostos a focar no outro, eles têm uma grande vantagem, que vão poder, por exemplo, construir mais relacionamento. E é algo muito interessante isso, porque na visão dele, inclusive, você se torna mais interessante quando você se interessa verdadeiramente pelo outro. Ele ainda faz um comentário bem legal, que ele fala assim, que se você quer ter muitos amigos, é muito mais fácil você fazê-los se interessando por eles do que querendo fazer com que eles se interessem por você. Então, na prática, se você quer convencer alguém, ou em nosso caso, convencer um cliente,
foca naquilo que ele gosta, que ele espera, que ele deseja. Então você tem que pensar no cliente. Lição número 3, ela é muito simples, mas é sobre sorriso e nome, tá bom? Como eu falei, é algo extremamente simples, mas ele é muito verdadeiro. E se você quer a atenção das pessoas e a simpatia delas, você pode fazer muitas coisas, a gente sabe, mas tem duas que são muito simples e que não te requerem habilidade nenhuma. Sorriso, tá bom? Então, ele conta até a história de um corretor que ele perdia muito cliente e as pessoas não correspondiam e aí ele começou a sorrir e elas começaram a corresponder. E a gente, por quê? Porque a gente tem a tendência de copiar o que o outro faz. Então, se eu abro um sorriso, ou sei lá, vou coçar meu cabelo, isso faz parte da nossa natureza. Então, quando você dá um sorriso, é um cartão de visitas e a pessoa tende a retribuir. E outro ponto que ele fala que é muito importante, é muito simples. Nome da pessoa, guarda o nome da pessoa, porque nenhuma palavra é mais importante para a pessoa do que o nome dela. Então fala repetidas vezes o nome dela quando ela estiver com você. Repete nas circunstâncias que você tiver junto com ela. Quando ela voltar com você, repete de novo esse nome, porque para ela o nome é importante. E eu vou falar mais. Sorriso, um sorriso bem dado quando a pessoa chega no seu estúdio, no primeiro contato que você tiver, e ainda você falando o nome dela, a abertura que ela vai te dar é muito maior. E veja bem, são duas coisas extremamente simples e não requerem da gente nenhuma habilidade, mas pode dar bastante retorno. Beleza? Essa é a lição número 3, vamos para a última, lição número 4. Lição número 4, se você quer a atenção das pessoas e atraí-las para perto de você, a lição número 4 é: seja um bom ouvinte. Então, incentiva os outros a falar sobre elas mesmas. Por quê? Porque elas gostam de falar sobre si mesmas, né? Por exemplo, os podcasts que estão bombando, estão super cheios. Por que tem um monte de gente querendo ir? Até gente famosa. Porque a vida delas, para elas, é a vida mais importante que existe. Pode até ser egoísta, não vou nem entrar nesse mérito. Mas o fato é que as pessoas estão muito mais dispostas a falar sobre as suas vidas, sobre as suas conquistas, os seus desafios, do que ficar te ouvindo. Então, quando ela fala sobre ela mesma, ela se sente prestigiada e você, ao mesmo tempo, tem informações muito importantes, muito relevantes sobre, de repente, como mostrar o Pilates para ela. E então, assim, sempre que ela estiver falando, continua o assunto que ela está falando. Então, imagina só, um cliente está te dando detalhes sobre a vida dele. O que você vai falar? Você deixa ele falar, você estimula ele falar, porque ele vai falar coisas ali muito importantes que de repente você pode utilizar para falar depois, fazer um gancho para fazer a venda do seu serviço. E veja bem, tudo isso que eu estou falando para você talvez pode parecer difícil, mas não é. Pega um papel, pega aí o seu celular e anota. Primeiro, não se pega peixe com morango. Número 2, as pessoas estão interessadas nelas mesmas. Número 3, nome e sorriso. E número 4, seja um bom ouvinte, ouça as pessoas e aquilo que elas têm a dizer e você vai ter excelentes insights, inclusive para poder vender o seu serviço. Então, esse é um pequeno resumo desse livro aqui. Quer dizer, na verdade são 4 pontos apenas, porque esse livro aqui tem quase 300 páginas. Eu incentivo a você que leia. Se você já leu, escreve aqui nos comentários. E se você ficou comigo até agora, não deixa de dar o teu joinha, que isso ajuda bastante a gente. Compartilha esse vídeo e se inscreve também no canal. Obrigado pela tua audiência e a gente se vê no próximo vídeo.